Olá, 26 de dezembro de 2017, terça-feira. Olha, gente, o ano para Itajaí foi ótimo, novamente em termos de jogos abertos. Trouxemos aqui diversos atletas, treinadores, antes, depois dos jogos, e tudo é festa. Porque o que Itajaí conseguiu, o tricampeonato. Eu confesso que quando saiu aquele primeiro título, não acreditava. Depois eu não acreditava no bi também. E o tri, quando a coisa dá duas vezes certo, a gente já fica com o pé meio atrás. E o tri veio. E uma modalidade que sempre nós pontuamos e muito que foi importante nessas três conquistas e nas anteriores também, por que não, foi a ginástica artística. Então, para falar dessa modalidade tão importante para Itajaí, em termos de jogos abertos, principalmente, conosco hoje aqui o Marcelo Coelho, técnico da modalidade. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisporte desta terça-feira e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lá de Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que é sempre uma grande satisfação você falar do esporte amador e principalmente dessa modalidade de ginástica que era artística, era ginástica olímpica e depois agora passou a ser ginástica artística. Ginástica olímpica lá da minha época, quando eu me formei em educação física e estávamos praticamente engatinhando. Isso faz tempo, hein? Faz um tempão. Estávamos engatinhando. Itajaí sempre teve aí um trabalho muito bem elaborado na ginástica, tanto que nós tivemos até um ginásio específico e que, graças ao trabalho do Marcelo, graças ao trabalho da Fundação, nós conseguimos ter esse local, que podemos dizer, esse equipamento, numa condição bem propícia para fazer o que o Marcelo fez. Mas falar em ginástica artística ou ginástica olímpica, em Santa Catarina e até no Brasil, nós temos que falar em Marcelo Coelho, pelo trabalho, pela dedicação, que ele começou como atleta. Ele teve a sua história como atleta. E dali ele voltou a produzir um trabalho e que já conseguimos colocar até atleta do Cirque du Soleil. Então, é uma grande satisfação estar todas as vezes que eu estou com o Marcelo, porque eu não vou me cansar nunca de falar, porque eu sempre admirei e sempre vou admirar todos os profissionais que se dedicam da forma como o Marcelo se dedica à profissão de professor e à profissão de um educador da ginástica. Ô Marcelo, diz uma coisa, fala-se muito em atleta de fora, vem atleta de fora, contrata atleta de fora. A ginástica, tem muito atleta que vem, tem algum ou muitos, ou poucos, que vem participar exclusivamente dos jogos? Célio, é um prazer estar aqui com vocês. Você, meu amigo de muito tempo, Eládio também. Temos uma história bastante bacana no esporte de Itajaí, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar dessa modalidade que foi 90% da minha vida até agora, né? Eu tenho 50 anos, comecei com 10 anos. Então, fiz parte da inauguração do Mário Tavares, na Rua Uruguai, na época do prefeito Amilcar, e até o momento, 2017, estamos aí na labuta. Aí, ficou a tua segunda casa, né?
Praticamente ficou tua segunda casa ou a primeira? A primeira casa. Porque tu passava mais tempo ali no ginásio. Em 2008 eu esqueci a minha casa, que ficou debaixo da água lá, e levantei todos os aparelhos, não foi água no ginásio e a minha casa flutuou de água na época, né, da enchente. Então a minha casa é o ginásio. Tem sido, né? Então, e respondendo à pergunta do Zélio, sim, como todas as modalidades de jogos abertos de Itajaí jamais seria campeão dos jogos abertos se não tivesse investimento em contratação de atletas de fora, oriundos de outros municípios, de outros estados, não há dúvida disso, né? Eu tenho orgulho de dizer que o último campeão dos Jogos Abertos era um atleta meu de 16 anos. Então, assim, o meu trabalho de base, e eles falam muito do meu trabalho de base, mas esquece que eu fiz mais de 8 campeões de Jogos Abertos. Então, o meu trabalho não é só de base, meu trabalho é de alto rendimento também. Conjunto. Sim. E, assim, eu digo que esse legado de tricampeão dos Jogos Abertos, as pessoas esquecem, mas isso vem do Álvaro Provese, que foi o secretário de esporte, então ainda ficou esse legado de tricampeão dos Jogos Abertos, porque foi ele que colocou essa condição de querer ser campeão dos Jogos Abertos. Ele criou essa estrutura, né? Criou essa estrutura para ganhar os Jogos Abertos, coisa que Itajaí nunca tinha sido campeão, tal. E eu vejo isso, acompanhando tudo que eu acompanhei, o Álvaro foi a pessoa responsável por esses 3 títulos, apesar dele nunca ter levantado o troféu de campeão, mas ele foi o cara responsável. A estrutura, o apoio que vocês têm tendo, porque mudou, começou com o Álvaro, depois passou pelo Fabrício, passou pelo Cedrez. Muitas pessoas. Teve uma rápida passagem aí pelo Fabinho e depois agora com o Josemar. Isso. Está mais ou menos, tem uma paridade, está parecido o trabalho deles ou é melhor um do que outro para trabalhar? Eládio, você sabe que eu sou uma pessoa muito franca, né? Eu sou muito transparente no que eu penso e no que eu falo e assumo tudo na qual eu me coloco. Então eu penso o seguinte, o Josemar não tem, acho que um mês, então eu não sei o que te dizer. Eu lembro dele quando eu competia, ele competiu handebol com o Mano na época, ele jogou uma época handebol. A lembrança que eu tenho dele é essa e da rua de Itajaí. Então eu não posso falar do Josemar hoje. Eu não poderia falar, não tenho o que falar dele. É pouco tempo, né? E nem sei se vou poder falar, porque também não sei se vou continuar na função de treinador. Mas enfim, o restante que passaram ali, tu me desculpa a sinceridade, todos muito amadores, né? Todos eles muito fracos, assim, pessoas boas, mas até com intenções às vezes muito boas, mas pelo amadorismo de não conhecer, porque todo mundo se intitula, quando assume a Fundação do Esporte, atleta. Todo mundo, eu não conheci um que dissesse assim, eu nunca fiz nada, não sou do esporte, todos eles se intitulam atletas, ex-atletas, tal, muito conhecedor, mas assim, a pessoa que conhece usa o dinheiro público de forma correta. Por exemplo, quantas crianças nós temos em Itajaí que não têm acesso aos locais de treinamento? Inúmeras. Em todos os bairros de periferia, bairros pobres, talentos espalhados, perdidos ano a ano. Então, assim, nós não temos um transporte para pegar essas crianças. Muitos casos, Zélio e Eládio, por descaso dos pais, outro por não ter condições de levar e buscar os filhos menores, né? Nós não temos hoje, se um atleta se acidenta, uma forma de resolver um problema de imediato de um atleta de alto rendimento. Nós não temos um lanche, nós não temos um agasalho. Nós somos tricampeões dos Jogos Abertos e tem modalidades que não são praticadas em Itajaí. Então, tu me perdoa. Então, assim, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeitos, mas essa é a minha opinião como profissional. Eu sou um treinador de alto rendimento, mas penso que não existe alto rendimento sem base. Então você vê Itajaí hoje... Não começa pelo telhado? Não, justamente, Zélio, justamente. Então assim, o que você vai analisar? Se você não for uma pessoa tão leiga, né, você vai analisar o seguinte, se você parar para olhar, você fala, pô, Itajaí tricampeão dos Jogos Abertos e nas categorias de base, lá no fundo, não vai. Então tem alguma coisa, já começa por aí, tem algo errado. Então o que acontece? Eu penso assim, a questão do amadorismo e da política, da politicagem feita, não só em Itajaí, acredito que no Brasil, no mundo é assim, é que eles não conseguem associar o técnico, o profissional, com o político. Deveria estar associado isso. Eu sei que cargo de confiança é importante, a política, toda essa trajetória, mas teria. É como, muitas vezes a gente viu secretários de saúde e advogados em Itajaí.
O que você espera de uma saúde? Me desculpa, mas ele tem um assessor? Não. Mas a pessoa tem que ter afinidade com o que faz, sabe? E outra coisa, professor de educação física não é a pessoa certa para estar na frente de uma fundação. É diferente de uma escola. Eles misturam muito. Tem que ter o discernimento de saber que esporte de alto rendimento, esporte de lazer, são coisas distintas. Sabe? Tu entende, então, que para estar à frente da fundação tem que ser um profundo conhecedor do esporte. Alguém que viveu. Mas não um professor de educação física. Não, pode ser o professor. Eu acho que pode ser. Pode ser. Pode ser, sim. Claro. Não estou dizendo que não pode ser. Eu acho assim, que além de professor de educação física, você tem que ter conhecimento de esporte de rendimento. Para você falar a mesma linguagem. Eu vou falar para ti, Zélio, assim, você é o secretário, eu falo para ti, Zélio, eu preciso de um trampolim Ergotop 2, porque ele é assim. Mas tu em qualquer sabe modalidade. que aquilo ali é um cargo político? Claro. Eles nunca vão colocar, dificilmente. Infelizmente. Dificilmente vai ser colocado até. E aí eu te pergunto, quem é que perde com isso? Os subsecretários até colocam professores. Hoje está lá o Pratiati, teve o Paulo Mais. Agora. Tem o Celinho hoje também. Tem o Celinho. É. Agora, eles não põem, com exceção do Álvaro. O Álvaro e a Beth, né? Que passaram Diabetes, o resto não passou. E o Eládio também, quando foi secretário. Passou o C3 ali, mas foi de passagem. Quem comandava era o Fabrício. Depois passou. É isso aí. Depois. E uma pessoa difícil de lidar. Depois veio o Fabinho, que não entendia nada. E agora está lá o Josemar, que não é formado em educação física. Não significa que ele não vai fazer um bom. Eu quero dizer para mim que aquele cargo ali é o cargo de cima, é o político. Só que ele tem que dar apoio e se adaptar aos outros que conhecem. Isso. Ouvir os professores que conhecem. É claro. E assim, eu penso que deveria ter no esporte, não de Itajaí, mas eu acredito que de tudo, assim, uma pesquisa, um plebiscito, algo assim. O que a cidade quer do esporte? O que nós vamos fazer do dinheiro do esporte? Nós vamos ser campeão dos Jogos Abertos? Não pode ser ego, não pode ter ego. Eu não posso fazer o que eu quero. O Marcelo entra no ginásio para dar treinamento para fazer campeão. Eu tenho que fazer o melhor. Eu sou pago para isso, para render. Se eu não estou rendendo, eu tenho que ser mandado embora. Nós temos treinadores hoje na Fundação de Esporte Itajaí de 10, 12 anos que nunca ganhou nada. Não tem nenhum resultado. E por que está ali? Compreende? E a cidade que eu quero? Resultado. Se você é pago para resultado, você tem que fazer resultado. Se é pago para fazer social, você faz social. Você vai fazer massificação. Então tem coisas que, infelizmente, não tem como não ser crítico, né? Me perdoa, mas a verdade é a verdade. Então a gente vê as coisas e a gente é obrigado a comentar, Zé. Vamos ao break, retornando na sequência com Marcelo Coelho, da ginástica agora? Artística. Voltamos em seguida. Era olímpica. Estamos de volta com o Unisporte desta terça-feira. E quem apoia o Unisporte desta terça-feira, Lado Cardoso? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E no bloco anterior, o Marcelo estava fazendo uma indagação das possibilidades das figuras que assumem os cargos. Eu concordo em número, gênero e grau, porque nós deveríamos ter, não a política como base, nós deveríamos ter o rendimento. O sanitarista, o médico lá na saúde, o agricultor ou o técnico agrícola lá na agricultura, enfim, esses tipos de coisas. E, especificamente na ginástica, você até mencionou o nome aqui do Álvaro. O Álvaro talvez tenha sido um dos poucos que trabalhou em cima do que precisa. Ele sabia que você tinha solicitado um fosso, isso há muito tempo. E ele teve a oportunidade de trabalhar para criar esse espaço, o que valorizaria, daria muito mais qualidade e é aquilo que você falou, precisa. Então, o que está necessitando, não só Itajaí, mas todas as cidades? Aquilo que você falou, é trabalhar a comunidade, fazer a comunidade praticar esporte, seja qual for, desde a terceira idade até a terra-idade. Então, nesse aspecto, é muito falho em todos os sentidos. Aí se apega a buscar novos talentos de fora para fortalecer e chegar ao objetivo de ser campeão. E eu concordo com você quando você falou lá o seguinte, não é só ser campeão por ser campeão. Nós temos que ser campeão
campeão do trabalho de base, um campeão de um trabalho que é legado a todos os munícipes, aqueles que têm vontade de praticar esporte. Uma das coisas que eu fico mais feliz, Marcelo, é quando eu vejo aqui, que faz aí talvez 4, 5 anos que estamos trabalhando em cima disso, é falar no esporte da terceira idade. Então as pessoas que têm 60, 70 anos estão lá praticando esporte, coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. É o mesmo de você buscar o garoto lá, que não sabe nada de ginástica, mandar ele dar uma roladinha, ele gostou de rolar, vai trabalhar na ginástica. É mais ou menos por aí? Você falou tudo. Você falou tudo, Eladio. Você falou da forma que eu penso, na linha que eu penso. A gente precisa trabalhar e deixar legado, sabe? A gente não pode viver flutuando e viver de ilusão. Viver com os pés no chão. Esse é o meu pensamento. Fazer o bem. Usar o dinheiro público para fazer o bem e ter um retorno para os munícipes da cidade, sabe? Você tem que mostrar trabalho. É o que eu tenho feito todos esses anos. Eu fiz campeão de OLS, campeão de joguinhos, campeão de jogos abertos. Uma modalidade difícil, uma modalidade cara. Se eu fiz, todos podem fazer. Como não? E você levantou um caso também no bloco anterior, que é fundamental. É assistência. É assistência. Alimentar, assistência, que não é feito. Uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Não, hoje não existe. Hoje não existe. Não, estou dizendo, nós estamos generalizando o que precisa ser feito. Sim, sim, Por exemplo, você teve acompanhamento alimentar, porque o atleta precisa, acompanhamento médico, que o atleta precisa. Correto. Lamentavelmente, o professor, o treinador, ele tem que se virar nos 30, como diz na gíria, para poder manter a sua equipe embalada e com motivação de conquistar título. Correto, tem que chutar e agarrar, né? Fica complicado demais, né? E se assim, ó, se eu tive um bom trabalho, se eu tenho uma história bacana no esporte de rendimento, se eu tivesse todo esse aparato, com certeza teria feito muito mais. Seria mais fácil o caminho. Então, eu até... Chegasse a treinar em Balneário Camboriú, né? Sim, treinamos. Até, Balneário, Camboriú. Como é que está aquele centro olímpico lá? Os meus atletas que foram eles foram vice-campeão dos Jogos Abertos. Foram os meus atletas que saíram das minhas mãos ali, que ficaram 11 anos comigo e representaram esse ano os Jogos Abertos. Quase perdemos para eles, por 3 pontos que eles não são campeão dos Jogos Abertos. Então evoluiu então lá? Não evoluiu nada. Eles pegaram o meu trabalho, atletas meus estavam treinando e foram para lá. Mas para eles que não tinham nada... Ah, sim, em relação a resultado, sim. Resultado... E tem um menino lá que está trabalhando, que é jovem, que está começando. Eu acho que está no caminho, Ô Marcelo, você como técnico, vamos falar um pouquinho de você. Você como técnico, quando você teve o primeiro convite para levar seus atletas e participar também nos Jogos Abertos do interior de São Paulo, aquela primeira vez que você foi convidado. Fala um pouquinho sobre essa sua passagem, que foi uma passagem brilhante também, e você conseguiu deixar uma marca, né, de Itajaí lá nos Jogos Abertos do interior de São Paulo. Eu chego a me arrepiar, sabe? Porque eu nunca imaginei que poderia ser campeão dos Jogos do interior de São Paulo. E eu ganhei de uma equipe praticamente base da seleção brasileira, com atletas... Que tinha o Pinheiros lá, que era o que segurava todo mundo. Sim, lá São Paulo é a base da ginástica no Brasil, então nós ganhamos por 1/10 da equipe de Ribeirão Preto em 2013, representando a Americana. Então, onde eu fiquei já era conhecido e fiquei mais conhecido no meio da ginástica de alto nível em São Paulo. Então, tenho bastante propostas, inclusive já tenho uma proposta para trabalhar no interior de São Paulo para o ano que vem, se eu me desligar da fundação esse ano, que está entrando em 2018. Isso são coisas que eu vou pensar, vou analisar, mas os Jogos de São Paulo é muito diferente de Santa Catarina. Santa Catarina é mais organizado, lá é muito desorganizado, mas é um nível altíssimo. E continua ainda lá os Jogos Abertos no interior? Sim, os Jogos Abertos no interior continua, agora só que são 2 categorias, né? Sub-16, a cidade tem que escolher competir embaixo ou na categoria adulta, não pode competir nas duas. E agora tem primeira e segunda divisão também, que às vezes a segunda divisão é mais forte que a primeira divisão. São Paulo, eu costumo brincar que São Paulo é um país, né? Você compete em Jogos de São Paulo, você está competindo em evento maior do que nacional no Brasil. E é uma experiência muito grande para treinadores, assim, ter a oportunidade, nem que seja de graça, vai para aprender, porque é um aprendizado grande para o treinamento de alto rendimento. Ô Marcelo, e a FESPORT, ela tem dado sustentação, principalmente na OLESC e nos joguinhos, e nessas modalidades que precisam dessa formação, eles têm dado bastante ênfase a isso? Não, Eladio, aí acontece a mesma coisa, a FESPORT ela entra no amadorismo também,
porque são cargos de confiança do governo, do Estado. Tudo que vão... política. Política, o Zélio falou tudo, e aí eles não sabem ter discernimento de faixa etária de idade, eles não conhecem, se tu falar de biotipologia, eles não sabem o que é. Eles criam cada biotipo. coisa lá, cada absurdo. Você conversa com eles nos congressos técnicos e questiona, eles ficam bravos nos eventos de OLESC, joguinhos, jogos abertos, você não pode questionar, você não pode perguntar. São pessoas que estão ali dentro de forma transitória, que se acham dono do saber, e na verdade ninguém sabe tudo. Ninguém sabe, nós vamos ter que viver muitas vidas para saber um pouco. Né? E infelizmente a faixa etária de idade, não poder participar de 3 eventos, eu queria uma explicação para isso. Você é catarinense, você mora aqui, por que você não pode competir OLESC, joguinhos e jogos? Por que a ginástica não pode começar com 9 anos, se São Paulo compete com 9 anos e não é corpo a corpo? É o atleta e o aparelho, é uma modalidade precoce. Por que o conselho tem mais força do que a FESPORT, sabe? Então tem coisas que tu te questiona e que tu esbarra na politicagem de amadorismo. Infelizmente, não vamos ser nós dois aqui, o Zélio também, que vamos mudar isso, porque a política está enraizada em favores. Mas temos que nos desenvolver, não em qualidade. Nos envolver na política. Exatamente, e não em qualidade. Nós temos que ver qualidade em todos os setores. Por isso que eu disse, para trabalhar na saúde tem que ter um médico, um sanitarista, alguém que conhece do métier, e na parte da educação física, na parte da saúde, que faz parte também. Eu costumo dizer sempre que a educação física é tão importante quanto a saúde e a educação. Ou mais, né? Porque é preventivo, né? Ela é tão importante. Ela não deixa adoecer. Exatamente. Né? Ela te deixa bem de corpo, te deixa bem de cabeça, te deixa bem de tudo. Infelizmente, tudo, né? A primeira coisa que eles cortam é o esporte. É verdade. Primeira coisa. Diminui o investimento no esporte. Infelizmente é isso. Quando o esporte teria menos gente lá na saúde. Isso chama-se o quê? Amadorismo. Mais gente na isso é amadorismo. Quem pensa dessa forma não tem conhecimento, é leigo, sabe? Mas infelizmente a maioria pensa dessa forma. Infelizmente, Zélio. E aí nós temos que lutar... Não é a maioria. Né, para que isso mude. Infelizmente a política pensa assim. E eu vou me envolver, Zélio. E a maioria que está na frente disso aí é o quê? E a maioria que está à frente disso aí é o quê? Política? Então, assim, eu fiz resultado, eu fui crítico e agora eu vou me envolver politicamente, se for a vontade de Deus, para poder ter espaço no meio político para poder fazer coisas boas. Essa é a minha ideia, deixar um legado. Né? Não para mim, para o Marcelo, porque eu vivi do esporte lá, Zélio. Eu fui uma pessoa muito feliz no esporte. Então eu sei que outras pessoas podem passar, as gerações novas, e ser feliz também e passar por um caminho mais tranquilo. Mas nós precisamos dar essa oportunidade para que essa juventude, esses adolescentes, tenham o direito de praticar esporte na cidade. E não competir OLESC, joguinhos, chegar nos Jogos Abertos, tem que parar, porque a seleção brasileira vai representar a nossa cidade. Aí aquele atleta tem que parar. Ele não pode mais fazer esporte na cidade. Então isso não deveria acontecer. E as condições que tu está tendo para trabalhar ali são as melhores, Marcelo? Não, tá feio, né? Tá tudo jogado, o ginásio não tem manutenção. Esse ano, esse aquela governo que entrou... melhora que o Álvaro tinha feito, foi tudo... Foi muito boa, agradeço ao Álvaro, sou amigo dele. Precisa de manutenção, né? Como não nosso foi corpo, feita a manutenção. Como toda uma casa, um apartamento, tudo precisa de uma pintura, precisa de uma troca de uma madeira, precisa de uma limpeza da caixa de água, de um vidro que quebra. Vocês passarem no Mário Tavares lá, vocês vão ver o vidro quebrado há 1 ano. E não é minha função, mas eu fico lá na fundação. Olha, amigo, olha aqui, na frente do ginásio, na Rua Uruguai, isso aqui é um ginásio de esportes, é um local público. Uma criança pode pôr a mão, subir, se cortar. Um vidro de 30, 40, 50. Eu acho que eu vou pagar e vou fazer aquilo lá antes de sair para não ter esse risco. E a consciência pesada. Marcelo, obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer mais uma vez ter você aqui. Eu que agradeço. E sempre, parabéns aos meus amigos. pelos Jogos Abertos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ládio, um abraço. Um abraço e até amanhã. Até amanhã com Unesportes. Até lá.